Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 4 do conteúdo de Física, primeiro ano do ensino médio. Vamos lá para a atividade 1. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos, ou seja, os postos de combustível ficam no subsolo, fica abaixo. Aqui está um exemplo onde os tanques estão aqui abaixo do piso. E aqui há a demonstração de um posto de combustível. Então, nesta semana, nós vamos falar de duas grandezas chamadas densidade e pressão. Então, essa questão envolve um pouco sobre a densidade. Então, eu quero mostrar para vocês aqui a fórmula de calcular a densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. E aqui também eu coloquei a mesma fórmula de densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. E eu coloquei duas situações aqui, onde aqui eu tenho a massa 10 e aqui o volume eu tenho 10. 10 dividido por 10, eu vou ter uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Nesse outro exemplo, aqui eu coloquei uma massa 10, observa-se que é a mesma massa, porém o volume aqui é 10 e aqui eu coloquei 5, uma quantidade menor, inclusive a metade. 10 dividido por 5 é igual a 2 gramas por centímetro cúbico. Então, nota-se que quando eu tenho um volume maior, aqui 10 é um volume maior do que 5, aqui no caso 5 é um volume menor, eu tenho valores diferentes de densidades. Quando o volume é maior, a densidade foi menor. O volume aqui foi maior, 10, a densidade foi menor, 1. E aqui o volume foi menor, que é 5, 5 é menor do que 10, o volume menor, a densidade foi maior. Aqui eu tenho densidade 2, enquanto no primeiro exemplo eu tenho 1. Para que isso? É só para mostrar para vocês que densidade e volume possuem uma proporcionalidade inversa. Na medida que o volume aumenta, a densidade diminui. Na medida que o volume diminui, a densidade aumenta. Então vamos lá para o que se pede na questão. Se os tanques não fossem subterrâneos, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Essa afirmativa ela é falsa, porque vemos aqui que na hora mais quente do dia, o combustível ele está expandindo. Então, não era uma boa vantagem levar o carro para abastecer na hora mais quente do dia. Então, vimos aqui, ó, um aumento da temperatura leva o aumento no volume da gasolina. Quando eu tenho um volume maior, significa que eu vou estar levando uma menor densidade daquela substância que é a gasolina. Então, eu tenho que abastecer no dia que o volume vai estar menor. Quando que o volume vai ser menor? É quando o dia vai estar mais frio e não mais quente. Então, afirmativa 1, falsa. Afirmativa 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro? Verdadeira. Aqui vai ser o inverso da afirmativa 1. Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido? Sim, com certeza. Porque se eu vou levar a massa, seria bem mais vantajoso, porque para uma mesma substância, a densidade dela ia ser a mesma, sendo que massa seria mais lucro. Então, nesses casos, nessas condições, a afirmativa 2 e 3 é as que estão corretas. Letra E. A atividade 2. Em uma cena de um filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007. Volume da maleta 20 decímetros cúbicos, cheias de barra de um certo metal.
Então está aqui o James Bond carregando uma maleta. E me diz aí na atividade que o volume da maleta é 20 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico, eu faço a seguinte relação. Para cada 1 decímetro cúbico, eu tenho 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa. 1000 centímetros cúbicos e 1000 mililitros é a mesma coisa. Então, eu faço a relação, 1 decímetro cúbico está para 1000 centímetros cúbicos, porque geralmente a densidade ela é em grama por centímetro cúbico, igual está aqui, densidade grama por centímetro cúbico, ou grama por ml, que é a mesma coisa. Então, se 1 está para 1000, 20 decímetros cúbicos, que é o volume da maleta, eu vou ter quantos centímetros cúbicos? Eu vou ter x. Então, 1 vezes x é x. 20 vezes 1000 é igual a 20.000 centímetros cúbicos. Então, o volume dessa maleta é 20.000 centímetros cúbicos. Considerando que um adulto de massa média de 70 kg pode deslocar com uma certa velocidade no máximo, o equivalente à sua própria massa, indique qual o metal contido na maleta, observando os dados. Aqui eu tenho as informações adicionais, me falando que 1 decímetro cúbico é 1 litro, igual eu já fiz aqui, 1 decímetro cúbico é 1 litro, ou então 1000 centímetros cúbicos. Agora vamos fazer a regrinha de 3 para saber quantos gramas eu tenho aqui para esse indivíduo, esse adulto com 70 quilogramas. Então, eu sei na relação que 1 quilograma eu tenho 1000 gramas e 70 quilogramas eu tenho x. Então, regra de 3, 1 vezes x, né? 1 vezes x, que é igual a 70 vezes 1000. 70 vezes 1000, 70.000. 1 vezes x é x. Então, a massa de um adulto, aproximadamente, aí, vai ser 70.000 gramas, que é a mesma coisa que 70 quilogramas. A fórmula de calcular a densidade é massa dividido por volume. Então, a densidade é igual a massa em gramas, que no caso 70.000 gramas, dividido por 20.000 centímetros cúbicos. Eu vou ter uma densidade de 3,5 gramas por litro, ou seja, 3,5 gramas por centímetro cúbico, ou mililitro, né? Então, nesse caso, a densidade desses metais aqui, ó, alumínio, zinco, prata, chumbo ou ouro, ela não pode ser superior a 3,5. 3,5 é o metal, o material, o metal, que esse indivíduo consegue carregar no máximo. Então, se é o máximo 3,5, então eu tenho que achar um metal com densidade menor do que 3,5, que olhando aqui para esses dados, o único que apresenta densidade menor que 3,5 é o alumínio, 2,7. Então, letra A vai ser a alternativa correta, o alumínio. Eu vou mais além um pouco e agora eu quero descobrir qual é a massa contida aqui nessa maleta de 20 decímetros cúbicos. É fácil. Eu fiz aqui uma relação, as 3 relações aqui, de como achar densidade, como achar a massa e como achar o volume. Eu faço um triângulo, aqui eu coloco densidade, aqui massa, aqui volume. Para mim calcular densidade, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Tá aqui, ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Eu faço o mesmo triângulo, coloco as unidades de medida na mesma posição e agora eu quero calcular o volume. Então, volume é igual a massa que está em cima dividido pela densidade que está embaixo. Tá aqui, ó, volume é igual a massa dividido pela densidade. E se eu quero calcular agora a massa, que está aqui no topo? Então, massa é igual, eu tenho densidade e volume um do lado do outro. Então, densidade vezes volume. Está aqui a fórmula, massa é igual a densidade vezes o volume.
Então eu sei que o material, o metal que está aí contido na maleta é o alumínio. Eu sei também que a densidade dele é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então eu vou colocar que a massa é igual à densidade do alumínio, que é 2,7, vezes 20.000 centímetros cúbicos. Já fizemos esse cálculo aqui, que é o volume da maleta. 2,7 vezes 20.000 é igual a 54.000 gramas. A massa é dada em gramas, o volume em centímetro cúbico e a densidade grama por centímetro cúbico. Então, a massa da maleta, do metal ou material que está aí dentro da maleta, é 54.000 gramas. Como converter grama para quilograma? Eu posso fazer aqui a regrinha de 3. 1 quilograma está para 1.000 gramas e 54.000 gramas está para x quilogramas. Multiplica cruzado, 1.000 gramas vezes x, que é igual a 1 vezes 54.000. 1.000x, que é igual a 1 vezes 54.000. X é igual a 1 vezes 54.000 é 54.000, dividido por 1.000, corto 3 zero em cima, corto 3 zero embaixo, 54 dividido por 1 é igual a 54 quilogramas. Então, a massa do metal que está dentro da maleta é 54 quilogramas ou 54.000 gramas. Lembrando que isso aqui é uma informação adicional, não pediu na atividade, mas é uma informação extra para vocês. Vamos para a atividade 3. José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado aqui nesta figura. Então, a taxinha está aqui, a área maior de contato está aqui no polegar e a menor área de contato está aqui no indicador. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e aponta no indicador. Seja Fi o módulo da força e Pi a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador do José. Então, aqui no dedo indicador, Fi é a força do indicador e Pi é a pressão do indicador. Sobre o polegar, essas grandezas são, respectivamente, Fp e Pp, ou seja, a força do polegar e aqui a pressão do polegar. A força do polegar e a pressão do polegar. Considerando-se estas informações, é correto afirmar que, antes de ir para as alternativas, vou mostrar aqui para vocês. A fórmula de calcular pressão é igual força dividido pela área. Então, o que eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz na questão anterior? Pressão, eu coloco aqui abaixo, pressão é igual a força dividido pela área. Se eu quiser calcular a área, eu vou colocar a área é igual a força dividido pela pressão. E se eu quiser calcular a força? Força é igual a pressão vezes a área. Então, aqui, observamos que eu anotei para ficar mais prático para vocês observarem o que está acontecendo. A taxa ela está em repouso, ou seja, ela está parada entre os dois dedos do José. Se ela está em repouso, ela está em equilíbrio estático. Então, a força resultante que acontece aqui entre os dedos do José, ela vai ser zero, porque a força que o indicador faz é a mesma força que o polegar faz. É só analisar aquela brincadeira de puxar a corda. Aqui eu tenho uma pessoa daqui e aqui eu tenho outra pessoa daqui. Se as pessoas puxam a corda e ela permanece aqui no mesmo lugar, observamos que a pessoa deste lado fez a mesma força da pessoa deste lado. Se essa pessoa aqui conseguir puxar a corda para esse lado, então significa que a força dele foi maior, porque houve variação aqui do espaço. Então, nesse caso, aqui está em repouso, ou seja, a força é igual. A mesma coisa com uma queda de braço. Se nenhum consegue derrubar o braço do outro na mesa, significa que a força é igual.
Então, já observamos aqui, ó, que a força que faz aí o indicador é igual à força do dedo polegar. As forças são iguais, né? Agora vamos para a outra situação, que seria aqui também, né? Força do indicador igual à força do polegar. Agora, por que a D está correta? Vamos falar agora a respeito da pressão. A pressão é igual à força dividido pela área. Eu coloquei aqui as duas fórmulas aqui, ó, força dividido pela área e aqui pressão também é igual à força pela área. A mesma coisa acontece lá no exemplo da densidade. Quando a área de contato é maior, está aqui subindo, eu vou ter a pressão menor. E quando a área de contato aqui, ó, é menor, a pressão vai ser maior. Eu coloquei números fictícios para facilitar o entendimento. Aqui eu tenho uma área 10, uma área maior, e aqui eu tenho uma área 5, aqui a área é menor. Então, o resultado da pressão aqui foi 1, e aqui o resultado da pressão foi 2. Então, aqui a pressão foi maior, aqui a pressão foi menor. A força é a mesma, aqui 10 e aqui também 10. Eu só estou analisando pressão e área. Então, onde a área de contato é maior, a pressão é menor. E quando a área de contato é menor, a pressão vai ser maior. Então, o que está acontecendo aqui? A área que a ponta da taxa está perfurando aqui o indicador, ela é menor. E a área de contato que a cabeça da taxa faz aqui sobre o polegar é uma área maior. Então, aqui onde a área é maior, eu vou ter uma pressão menor. Aqui onde a área de contato é menor, a área que é menor, eu vou ter uma pressão maior sobre o dedo. Se apertar muito, chega ao ponto de furar esse lado aqui que a área é menor. Então, nesse caso, como a pressão do indicador é maior, ou seja, que a pressão do indicador aqui é maior, pois a área de contato será menor. A área aqui de contato na ponta da taxa é menor, então a pressão vai ser muito maior. Outro exemplo típico aqui é a cama com pregos, onde aqui tem a cama, vários pregos, né? E uma pessoa consegue deitar em cima dessa cama de pregos, ou então colocar o pé em cima aqui dessa cama com pregos. Porque a área de contato aqui está sendo maior, então quando a área de contato é maior, a pressão vai ser pequena. Agora imagina que eu tenho uma tábua e eu tenho um prego só, e a pessoa vai pisa em cima do prego. Então, pisou em cima do prego, a área nesse caso está sendo aqui, ó, menor, a pressão vai ser maior, que vai fazer com que a pessoa fura o pé. Então, letra D vai ser a alternativa correta. Última atividade, número 4. Quando tomamos refrigerante, utilizando o canudinho, o refrigerante chega até nós porque o ato de puxarmos o ar pela boca, vamos ver o que vai acontecer. Está aqui, né, puxando o ar pela boca para tomar aqui o refrigerante. Observa-se que a pressão, eu posso associar esse exemplo aí com a pressão atmosférica. Aqui eu tenho um morro alto, aqui eu tenho um rapaz lá em cima do morro. Aqui eu tenho uma pessoa lá no morrinho mais baixo. Faz de conta que aqui seja o mar, né? Eu não coloquei, mas faz de conta que seja o mar. Daqui até chegar aqui, eu tenho uma quantidade de ar muito maior do que daqui até chegar aqui no morro. Então, onde eu tenho uma maior quantidade de ar, uma maior coluna de ar, eu vou ter uma maior pressão. Aqui onde eu tenho menor coluna de ar, menor quantidade de massa de ar pressionando a pessoa, eu vou ter também uma menor pressão. Observa que o canudinho e o copo com refrigerante está num local que está ao mesmo nível do mar. Ou seja, se o nível do mar aqui estiver a 10, aqui também o copo e o canudo vai estar a 10. Se este local onde este copo com esse canudinho estiver a uma altitude 0,9 atm,
então significa que a pressão atmosférica aqui do canudo e do copo com refrigerante vai ser a mesma coisa, porque está no mesmo local. Então, observa que, antes de sugar o ar, a pressão no interior do canudo é igual à pressão externa. Então, tanto porque o canudo aqui está furado, né, para o refrigerante passar. A pressão externa é igual à pressão interna aqui no canudo. Quando a pessoa suga o ar que está aqui dentro do canudo, vai diminuir a pressão aqui dentro do canudo. Diminuindo essa pressão, o refrigerante vai subir até a boca da pessoa. Então, nesse caso, eu posso analisar aqui, ó. Aqui tem ar dentro do canudo. Se eu diminuir a quantidade de ar, ou seja, vai sugar a quantidade de ar, é só lembrar que onde tem menos ar, eu vou ter menor pressão. Então, tirou o ar daqui de dentro, sugou o ar, eu diminuí a pressão aqui dentro do canudo. E aqui até um suco detox, né? A atividade está refrigerante, eu coloquei verde. Mas é só lembrar, gente, daquela propriedade da matéria. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, aqui dentro tem ar. Então, o ar e o refrigerante não vai ocupar o mesmo espaço. Para o refrigerante ocupar esse espaço aqui dentro do canudo, vai ter que puxar o ar para o líquido subir. Beleza? Então, nesse caso, está reduzindo a pressão no interior do canudinho. Pessoal, obrigado por assistir o vídeo. Dê um like, se inscreva no canal para acompanhar aí o nosso trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima.